O senhor começará o seu mandato com um dossiê muito pesado para gerenciar, que, aliás, já está gerenciando desde 2022, a crise no leste da República Democrática do Congo. Ouvi o seu colega, o presidente do Burundi, e vários observadores dizerem que temem que esse conflito se transforme num conflito regional. Essa também é a sua preocupação? Isso é também algo que o senhor teme? De facto, eu vou me encontrar, tão logo assuma a presidência da União Africana, vou encontrar um conjunto de dossiês preocupantes que tem a ver com a segurança do nosso continente. Portanto, o nosso continente está a atravessar uma fase complicada de vários conflitos, terrorismo, mudanças inconstitucionais de regimes democráticos. E gostaria de destacar, para além deste, que acaba de citar, o conflito entre a RDC e o Ruanda, outros, nomeadamente a guerra no Sudão, conflito em Moçambique, em Cabo Delgado. Mas falando especificamente deste conflito RDC-Ruanda, de facto existe o perigo de o mesmo se generalizar para os países vizinhos. Portanto, é necessário que tudo seja feito no sentido não apenas de evitar que isso aconteça, mas de regressarmos a um ponto, não diria bom, em que nos encontrávamos, mas em que vigorou pelo menos um cessar-fogo. Havia negociações aqui no quadro do chamado processo de Luanda, a nível ministerial, onde foram conseguidos importantes ganhos. A RDC considerava ou considera que a presença de tropas das forças de defesa do Ruanda em território seu é algo que é inaceitável. E nesse encontro de Luanda, do dia 14 de dezembro passado, conseguiu-se o compromisso de o Ruanda abandonar o território, retirar as suas forças do território do Congo Democrático. De igual forma, o Ruanda considera que as forças democráticas de libertação do Ruanda constituem uma ameaça à sua segurança e, a esse nível ministerial, conseguiu também, na mesma data, o compromisso por parte do governo congolês de neutralizar as FDLR. Eu creio que foram dois grandes ganhos que cada uma das partes conseguiu alcançar e que não deveríamos desperdiçá-los. Portanto, devia-se partir desta base, deste compromisso assumido ao nível dos ministros, para que os chefes de Estado dos dois países assinassem então o Acordo de Paz, de Luanda, para pôr fim a este conflito. Portanto, eu vou encontrar este dossiê e outros, e naturalmente que continuarei a empenhar, embora considere que, na minha nova condição de presidente pro tempore da União Africana, não me devo dedicar exclusivamente a um conflito. Para ser mais claro, quero dizer que devia passar o testemunho a um outro país, a um outro chefe de Estado, para ser o medianeiro deste conflito, de formas que o presidente da União Africana se possa dedicar a este, mas também a outros conflitos.
Alors, est-ce que ce président a qui vous allez passer Este presidente a quem o senhor vai passar o bastão pode ser, por exemplo, o presidente William Eu Ruto? prefiro não citar nomes porque não será uma indicação minha. Temos que, primeiro tem que haver países e chefes de Estado que se disponibilizem para tal, tem que haver vontade e a decisão, portanto, será tomada a nível da União Africana e nunca por uma simples indicação minha. Alors, il y a une chose qui est nouvelle. Há algo novo na posição de Angola. Pela primeira vez, disseram especificamente em comunicado que as tropas do Ruanda estavam na República Democrática do Congo e pediram a sua saída. Por quê? Du Congo. C'est nouveau, ça. Não é novo, porque as próprias autoridades ruandesas publicamente admitiram a presença das suas tropas em território da República Democrática do Congo, em mais do que uma ocasião. Para além das informações que nós temos, que as Nações Unidas têm, até de números estimados de quantos soldados ruandeses estarão em território congolês, o próprio chefe de Estado ruandês, portanto, publicamente, mais do que uma vez, ele próprio admitiu, sim, que tem tropas em solo congolês. Il a dit, je ne sais pas. Ele disse não saber disso à CNN numa entrevista. Digo eu, quando digo disse, ao longo do tempo, não estou a me referir especificamente a uma entrevista que ele terá dado muito recentemente. Estou-me a referir a um passado recente. E a delegação ministerial ruandesa, ao aceitar assumir o compromisso a esse nível ministerial, estou-me a referir, da retirada das forças de defesa do Ruanda do território congolês, está a aceitar que elas estão lá. Caso contrário, nem seria assunto de conversa. Portanto, se diz, nós aceitamos, vocês congoleses assumem o compromisso de neutralizar as FDLR e o Ruanda assume o compromisso da retirada das suas forças de defesa. Portanto, isso é tão claro quanto a água, né? Alors, il y a un autre problème. Vous avez parlé de FDLR. O senhor falou sobre as FDLR, C'est le M23. mas há outro problema. Est-ce qu'il O faut, M23. selon vous, Acha négocier que se deve negociar Est-ce que com le o M23 fait M23? partie de la solution? Est-ce qu'il faut parler O governo au M23? de Kinshasa Le gouvernement de considera o Kinshasa M23 um grupo terrorista. O Congolais. M23 faz Donc, parte il da faut solução? parler avec le M23. Négocier. Bom, o mandato que eu recebi da União Africana era para trabalhar na normalização das relações entre 12 Estados. 12 Estados, 2 países vizinhos que devem, como regra, ter boas relações de vizinhança, de amizade, cooperação econômica, preferencialmente. Este é o mandato que eu recebi. E é sobre este mandato que eu tenho vindo a trabalhar. A nossa proposta de acordo de paz, portanto, que Angola apresentou às duas partes, assenta, portanto, na necessidade de alcançarmos este desiderato. É evidente que a questão do M23 também é para ser resolvida, só que o assunto M23 tem vindo a ser tratado no quadro de um outro processo, não do processo do Luanda, mas no chamado processo de Nairobi. As autoridades congolesas têm consciência, e nós temos dito, temos aconselhado o presidente Tshisekedi da necessidade de conversar com todas as partes em conflito, incluindo o M23.
uma vez que eles são cidadãos congoleses. E temos dado o exemplo do nosso próprio caso, da Angola, que teve um conflito bastante prolongado e quando chegou o momento tivemos que dialogar com todas as partes. Dialogamos com a parte externa, portanto o país vizinho que nos estava a agredir, que na altura era o regime do apartheid da África do Sul, dialogamos com eles. Isso levou-nos a ter que falar também até com os americanos. Assinamos os chamados Acordos de Nova Iorque para nos entendermos com a África do Sul, mas como tínhamos um movimento, mais concretamente a UNITA, que acabava por ser parte do problema, nós tivemos de negociar internamente também com a UNITA. E este bom exemplo da Angola, portanto, tem sido reiteradas vezes lembrado ao presidente Tshisekedi de que mais tarde ou mais cedo não há como fugir a isso. Tratando-se de filhos da mesma pátria, vão ter que falar. Se falam no quadro do processo de Luanda ou no quadro do processo de Nairobi, isto é outra questão, mas em princípio o que está definido é que é no quadro do processo de Nairobi. Alors, Monsieur le Président, si vous demandez... Senhor Presidente, se o senhor pede a retirada das tropas do Ruanda, mas essas tropas não se retiram, o senhor seria favorável à imposição de sanções, visto que a República Democrática do Congo pede sanções contra o Ruanda? Como Presidente da União Africana, concordaria com o estabelecimento de sanções? Bom, eu não sou ainda Presidente da União Africana, isso vai acontecer nos próximos dias, mas antes de se chegar a uma posição extrema como esta, de solicitar sanções, eu creio ainda haver espaço e oportunidade de se evitar que isso possa vir a acontecer e que voltemos à mesa das conversações para, neste caso já o mais alto nível, entre os chefes de Estado dos dois países, para a conclusão, podemos assim dizer, do Acordo de Paz de Luanda.